que a igreja abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. Carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, capítulo 3. Vamos estar seguindo a nossa série de exposições em Colossenses. Colossenses 3, vamos ler do verso 5 ao verso 11. Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao 11. Acompanhe a leitura, igreja. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nessa noite, ó Pai, nesse momento, mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, de podermos cultuarmos a Ti de maneira pública, de maneira livre. Somos gratos, ó Deus, por podermos nos reunir como igreja para Te adorar, para Te exaltar, para Te louvar. Gratos por cada leitura que aqui já foi feita da Tua palavra, por cada louvor, por cada oração, ó Pai, que direcionamos a Ti como resposta, Senhor. Como é gratificante, ó Pai, poder ser ovelha do Teu pastoreio, ó Deus. E mais uma vez, pedimos que o Senhor venha falar conosco através da pregação, que o Senhor venha aquietar os nossos corações, Pai. Que nada, ó Deus, aqui dentro ou fora, em nossos pensamentos, venham ser distrações, venham nos distrair daquilo que o Senhor tem a nos dizer e a nos falar. A nossa oração é que o Senhor mais uma vez ilumine as nossas mentes, ó Pai, para que venhamos entender a Tua palavra e que o Senhor mais uma vez, apesar de mim, fale ao coração de cada um que aqui se encontra através do Santo Espírito. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em março de 1974, um oficial do exército japonês, chamado por Hiro Onoda, ele saiu de uma selva nas Filipinas, e ele estava armado, fardado, pronto para o combate. O problema, irmãos, é que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 29 anos. Aquele soldado, ele foi enviado ali para uma ilha ali nas Filipinas em 1944, com ordens de nunca se render. E ele obedeceu. Quando o Japão capitulou, se entregou, se rendeu em 1945, ele não acreditou. Quando jogaram panfletos avisando que a guerra tinha terminado, ele achou que era propaganda inimiga.
Quando os seus próprios familiares foram até a ilha com megafones implorando que ele saísse, ele suspeitou de que fosse armadilha. Por quase 3 décadas, por praticamente 3 décadas, 29 anos, ele continuou lutando, entre aspas, uma guerra que já estava perdida, fazendo emboscadas, sabotando plantações, vivendo como se o imperador ainda precisasse dele. A guerra, irmãos, só que a guerra havia acabado. Só que ele não sabia, ou não queria saber, forçava-se a não saber. Só em 1974, quando o seu antigo comandante foi pessoalmente até a ilha e leu a ordem oficial de rendição, é que aquele soldado finalmente, depois, entregou as suas armas. Veja, o fim da guerra já havia acontecido há décadas, mas ele ainda estava combatendo, sozinho. Por que eu estou falando isso, irmãos? É que o texto de hoje fala de algo muito parecido, só que ao contrário. Paulo, ele nos diz que a guerra, ela já foi vencida, que nós morremos com Cristo, que o velho homem foi crucificado, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E no mesmo fôlego, Paulo vai nos dizer: fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra, ou dependendo da sua versão, fazei morrer a natureza humana. Só que, vejam, esperem, eu já morri, por que eu preciso fazer morrer? Se a guerra acabou, por que ainda existe o combate? Esse é o paradoxo da vida cristã, irmãos, que mais uma vez vamos estar meditando. E entender esse paradoxo é entender como a santificação, ela funciona. A diferença entre aquele soldado e nós, irmãos, é a seguinte: Onoda, aquele soldado, ele continuou lutando porque não sabia que a guerra tinha acabado. Nós, por outro lado, a Igreja de Cristo, continua lutando porque sabemos que a guerra acabou. Ele lutava para vencer, enquanto nós, irmãos, lutamos porque já vencemos. Ele lutava sem esperança, sem garantia de vitória alguma, enquanto nós lutamos com a certeza de que o inimigo já foi derrotado e agora estamos apenas eliminando os bolsões, de resistências. Isso, irmãos, essa compreensão, ela muda tudo. Quando você luta achando que pode perder, você luta com medo. Quando você luta sabendo que já venceu, irmãos, aí então podemos lutar com confiança. No sermão passado, do domingo atrás, vimos como Paulo estabeleceu o fato: olha, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. A vida de vocês está oculta, guardada, protegida com Ele em Deus. Cristo é a vida de vocês. A gente viu isso domingo passado. E hoje, irmãos, o apóstolo, ele tira agora as consequências práticas disso. Já que isso é verdade, matem o que resta do velho homem. Executem a sentença que já foi decretada no céu. Ele vai nos mostrar, irmãos, 2 coisas nesse texto de hoje. Primeiro, o que precisa morrer, e a lista é confrontadora. E segundo, de onde vem a força para matar? E a resposta, irmãos, é libertadora. Eu gostaria de ir ao texto com os irmãos. Gostaria que os irmãos agora se atentassem ao texto, verso 5. Veja: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, ou dependendo da sua versão, fazei morrer, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a imoralidade, a impureza, a paixão, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olhem a palavra no início, irmãos. Paulo usa fazei morrer, ou façam morrer, dependendo da versão. Essa palavra aqui, irmãos, no grego, é uma palavra violenta mesmo. Aqui não significa controlar, não significa
gerenciar, não significa manter os pecados em níveis aceitáveis, controlar os pecados, não, significa executar mesmo, significa matar, eliminar. Essa linguagem aqui é a mesma linguagem de pena de morte, e isso nos diz algo importante sobre a natureza do pecado, irmãos. O pecado, ele não é um animal de estimação que você pode domesticar, e muitas vezes queremos agir assim, como se fosse possível domesticarmos o pecado. Não, irmãos, não é um fogo que você pode manter ali controlado no cantinho da lareira. O pecado, irmãos, é um inimigo, e com inimigo, irmãos, não se negocia. Se você não matar o pecado ele vai matar você. John Owen, o grande puritano, que escreveu uma boa obra, a melhor que eu conheço, sobre a mortificação do pecado, ele vai escrever: esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Isso é um fato, irmãos. Não existe meio termo, não existe coexistência pacífica. O que existe, irmãos, é uma guerra de extermínio. Mas olha o que Paulo diz que deve morrer: a vossa natureza humana, ou, dependendo da versão, os vossos membros que estão sobre a terra. Isso parece um pouco estranho, não parece? Membros são parte do corpo. Mãos, pés, olhos. Como é que membros podem morrer? Como é que membros podem como é que membros podem morrer, ou como membros podem ser aqui, irmãos, imoralidade, impureza, paixão? Certo comentarista bíblico, ele vai explicar que Paulo está usando uma figura de linguagem aqui. Veja, os vícios, irmãos, os vícios estão entranhados em nós, que é como se fosse parte do nosso corpo. Aderiram tão fortemente, irmãos, que passaram a ser membros do nosso corpo. E é exatamente por isso que precisam ser amputados, não ajustados, não qualquer coisa parecida, mas amputados. Lembram da linguagem que Jesus usou? Uma fala de Jesus bastante conhecida: se a tua mão te faz tropeçar, o quê? Corta. Se o teu olho te faz tropeçar, o quê? Arranca-o. Amputa-o. O próprio Jesus já falava aqui uma cirurgia radical, irmãos. Sem anestesia, sem piedade. Essa é a linguagem. Agora Paulo, ele vai listar o que precisa morrer. E ele vai dar duas listas que eu vou estar vendo com os irmãos e meditando. A primeira, dos versos do 5 a 7, trata de pecados que destroem a pessoa. São pecados de desejos aqui, desordenados. E a segunda lista, nos versículos 8 e 9, trata de pecados que destroem os relacionamentos. São pecados da língua e do temperamento. Vamos olhar cada um. Primeiro, irmãos, pensando aqui nessa primeira lista, pecados que destroem a pessoa, do verso 5 ao 7. Essa primeira lista aqui tem 5 itens: imoralidade, impureza, paixão, desejo maligno e avareza. E aí Paulo vai organizar no movimento que vai da superfície, digamos assim, ao centro, que vai daquilo que é externo até a raiz mais profunda em nosso ser. O primeiro pecado que Paulo menciona é a imoralidade. Essa é a palavra grega, irmãos, para porneia, de onde vem a palavra pornografia. É o termo mais amplo aí para relação sexual fora do projeto de Deus, fora do casamento. Inclui adultério, fornicação e toda forma de perversão sexual. Veja que é o ato, o pecado consumado, o mais visível. E eu sei, irmãos, que esse é um assunto difícil de falar no púlpito, mas Paulo, ele não teve vergonha de escrever, e eu não posso ter vergonha de pregar.
Nós vivemos numa cultura, irmãos, saturada de sexualidade. Está na propaganda, está na novela, no feed, do celular. E a igreja, irmãos, não está imune. Tolo é aquele que pensa que a igreja está imune. Tem gente, irmãos, dentro das igrejas, filhos de Deus, cristãos, que luta contra a imoralidade sexual, que luta contra a pornografia. Homens que, quando a esposa dorme, abrem o celular escondido. Mulheres que consomem também, através muitas vezes de romances, de séries que alimentam fantasias que nunca deveriam existir. Jovens que não conhecem outra realidade, irmãos. Cresceram com acesso limitado a coisas que gerações anteriores nem sabiam que existiam. E muitos, dentro da igreja, carregam isso em silêncio, com vergonha, achando que são os únicos, prometendo todo domingo, depois da oração de confissão, na oração de confissão, prometendo todo domingo que será o último, que nunca mais. E aí na terça-feira cai de novo no mesmo pecado. Paulo diz: fazei morrer. Paulo não diz tentem controlar. Paulo não diz diminua aos poucos. Paulo diz matem. Mas como se mata isso na prática seminarística? Primeiro, irmãos, tirando o acesso, Parece óbvio, eu sei. Se o celular é a porta, é o gatilho, coloca um cadeado na porta. Instale um filtro que existe hoje, aplicativos que existem hoje. Peça para sua esposa ou para um irmão ter a senha. Deixe o celular na sala, quando for dormir. Isso não é fraqueza, irmãos. Isso é sabedoria. É levar a sério a ordem de Jesus. Se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Amputa-o. Segundo, quebra o silêncio. O pecado sexual, igreja, se alimenta de segredo. Enquanto ninguém sabe, ele cresce. Ele vai crescendo. Mas quando você confessa para alguém, um irmão maduro, um pastor, um amigo de confiança cristão, o poder do segredo, irmãos, e o comodismo do segredo, e o perigo do segredo, é quebrado. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. É necessário confessar uns aos outros. Não é opcional, irmãos, isso aqui é o caminho de restauração, de cura. O segundo pecado que Paulo menciona é a impureza. Veja, aqui Paulo começa a descer um nível. Não é mais só o ato da imoralidade. Agora se trata da mente. É a imaginação corrompida. Os pensamentos sujos. O coração que se deleita no que é imundo, mesmo quando o corpo ainda não agiu em atos, em ações. Jesus disse que, lembram? Quem olha para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério no coração. O pecado não começa na cama, percebe? O pecado começa na mente. E é a mente, irmãos, um campo de batalha que temos. Vocês sabem como funciona, não precisa explicar. Você está ali, no ônibus, na fila do banco, no trabalho, e um pensamento aparece, você não pediu, não convidou, mas o pensamento apareceu. E aí você tem uma escolha. Ou você expulsa o pensamento, ou você hospeda o pensamento. Se você hospeda, se você fica ruminando, alimentando, imaginando, o pensamento vira desejo, o desejo vira plano, e o plano vira ato.
Martinho Lutero dizia: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho no seu cabelo. O primeiro pensamento muitas vezes não é intencional, mas o segundo, o terceiro, o décimo, quando você escolhe ficar ali, sem dúvida, irmãos, é pecado. Fazer morrer a impureza significa vigiar a mente também. Significa não deixar o pensamento criar raízes. Significa, no momento que ele aparece, dizer: isso não me pertence, eu já morri para isso. Isso não me pertence mais. Significa também encher a mente com outra coisa. Filipenses 4 vai nos dizer: olha, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Você não esvazia a mente. O caminho não é esvaziar a mente. O caminho é substituir o conteúdo com aquilo que edifica. Terceiro pecado que Paulo menciona, irmãos, a paixão. Veja que Paulo ele vai cada vez mais fundo aqui nessa primeira lista. Não é só o pensamento passageiro, é agora também a disposição. É o coração que está inclinado para o pecado, que sente atração constante pelo que é pecado. A paixão, irmãos, é o solo onde o pecado cresce. E às vezes esse solo foi preparado há muito tempo. Traumas de infância, exposição precoce, feridas que nunca foram tratadas. Tem gente que não luta só contra um ato ou só contra um pensamento. Luta contra uma inclinação. Que inclinação essa que muitas vezes parece fazer parte de quem ela é, da sua identidade. E o Evangelho, irmãos, tem uma palavra para essa pessoa. Você não é definido, meu irmão e minha irmã, pela sua inclinação. Você é definido por Cristo. A paixão desordenada. A paixão, irmãos, em desordem. Não é essa paixão que é a sua identidade. É seu campo de batalha isso. E Cristo, irmão, já venceu essa batalha por você. Veja, fazer morrer a paixão não é fingir que a paixão não existe. Pelo contrário, é reconhecer que ela existe. É levar diante de Deus e pedir a Ele que mude o coração de dentro para fora. Ele não disse, veja, perceba no texto, ele não disse: me ajuda a controlar meu coração impuro. Não foi isso que ele disse. Ele disse: cria um novo. Porque Deus, ele pode fazer isso. Quarto pecado, irmãos, o desejo maligno. Agora a gente está chegando à raiz, irmãos. É o anseio descontrolado. A cobiça que nunca se satisfaz. Aquele apetite que sempre quer mais. Paulo chama isso de maligno, né? Ele qualifica. Por que ele qualifica? Porque o desejo em si, obviamente, é desejar em si, independentemente do que na verdade, reformulando, o desejar em si não é errado, porque existem desejos bons, correto? Desejar, o desejo por Deus, o desejo por justiça, o desejo pelo cônjuge, tudo isso é bom. Mas quando o desejo se descola do projeto de Deus, aí ele se torna maligno. Aí ele vira um tirano que escraviza. E o desejo maligno, ele nunca diz: basta, tá bom, estou satisfeito. Não, irmãos. O desejo maligno prometeu que seria satisfeito com um olhar. Mas aí depois ele quis um toque. O desejo maligno prometeu que seria satisfeito com um toque. Mas aí depois ele quis mais.
O desejo maligno prometeu que aquela compra traria a sua satisfação e felicidade. Mas depois precisou de outra compra. O desejo maligno prometeu que aquele cargo traria satisfação. Mas depois você precisou do próximo, de um próximo avanço na carreira. O desejo maligno, irmãos, é um poço sem fundo. Você joga e joga e joga e nunca enche esse poço. Obviamente, porque só uma coisa satisfaz. Só Deus satisfaz. Agostinho entendeu isso quando escreveu uma frase bastante conhecida, onde ele diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Só Deus é quem nos satisfaz, irmãos. Quinto pecado, avareza, que é idolatria. Aqui Paulo chega ao fundo do poço. Por que a avareza é idolatria? Porque a avareza, irmãos, não é só querer coisas, mas é também querer mais, sempre mais. É a incapacidade de dizer basta, de dizer estou contente. É buscar em algo criado a satisfação que só o Criador pode dar. E isso, irmãos, é a definição de idolatria. Colocar algo no lugar de Deus. E não interessa se é o seu cônjuge, se é o seu filho, se é o seu emprego, se é a sua vida acadêmica, seja o que for. Tudo pode virar idolatria. Já dizia Calvino, né? O coração do homem é a maior fábrica de ídolos. O nosso coração é tendencioso a criar ídolos, a idolatrar coisas que muitas vezes são boas em si, não são ruins em si, como a família, como o trabalho, que dignifica o homem. Mas o nosso coração é inclinado muitas vezes a transformar coisas boas em ídolos, colocar essas coisas em um lugar que só pertence a Deus em nosso coração. Mas veja, a avareza, ela é o pecado mais disfarçável. Ninguém levanta na igreja e diz: eu sou avarento. Você já viu isso? A gente tem palavras sofisticadas para isso. A gente diz: eu sou prudente, eu sou previdente, eu penso no futuro. Mas deixa eu fazer algumas perguntas. Você consegue ser generoso com alegria? Ou cada oferta dói? Ou cada ato de generosidade com o próximo dói? Você consegue ficar contente com o que tem? Ou está sempre pensando no que falta? Você consegue ver o irmão prosperar, se alegrando com ele? Ou existe aquela pontada de inveja? Você consegue perder dinheiro, digamos assim, sem murmuração, rancor, ou isso arruína seu dia, sua semana e seu humor? A avareza, irmãos, não aparece no extrato bancário não, irmãos. A avareza aparece no coração. E muitas vezes a gente disfarça com desculpas bonitas e aceitáveis. O rico pode ser avarento, o pobre também pode ser avarento. Porque não é questão do quanto você tem, não é questão de quanto nós temos, é questão do que você tem adorado, é questão do que você adora. E Paulo diz: isso é idolatria. Isso é colocar Mamon no trono, é trocar o Deus vivo por tesouro, cuja traça o ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. Fazer morrer a avareza significa, irmãos, na prática, praticar a generosidade. Não quando sobrar meramente, porque nunca sobra. Mas como prioridade, como disciplina.
como um ato de guerra contra o ídolo que quer dominar o seu coração. Cada vez que você é generoso, você está dizendo para o dinheiro: você não é o meu Deus, você não me controla, eu não sou seu escravo. Agora, observe os versos 6 e 7. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também vós andaste no outro tempo, quando viveis nelas. A ira de Deus, irmãos, isso às vezes escandaliza, né, as pessoas. A ira de Deus, como é que Deus pode se irar? É porque a gente compara a ira de Deus com a nossa ira. Mas a ira de Deus, irmãos, não é uma explosão emocional, descontrolada, muitas vezes fruto de um egoísmo, de um destempero. A ira de Deus é a reação santa e justa de Deus contra tudo aquilo que destrói a sua criação, que ofende a sua santidade. Coloque isso na sua mente, irmãos. Deus não faz vista grossa para o pecado. O pecado ofende a santidade dele e a santidade dele reage a esse pecado. É impossível, irmãos. Às vezes as pessoas dizem, né? Mas Deus não é amor, como ele pode se irar? Mas é justamente por isso que ele se ira. É porque ele é amor e porque ele é santo. Se você ama algo, automaticamente você odeia certas coisas que são opostas. Você ama a vida? Você ama a vida de um bebê? Consequentemente, você odeia o aborto, por exemplo. Você ama a dignidade humana, independente de classe social, raça, ou seja o que for, então automaticamente você odeia a escravidão, o racismo. Amar está ligado de forma automática a odiar também. O pecado ofende a santidade de Deus e a santidade dele reage. Mas olha o que Paulo diz no verso 7. Nas quais também vós andaste no outro tempo, quando viveis nelas. Tempo passado, percebe? Andais no outro tempo. Era assim que vocês eram. Era nesse pântano que vocês moravam, Paulo está dizendo. Mas essa não é mais sua realidade. Vocês morreram, ressuscitaram com Cristo. Vocês saíram do pântano. Isso não significa que a luta acabou. Não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Mas significa agora que a luta mudou. Antes vocês eram escravos, agora são soldados. Antes o pecado era o seu senhor, agora o pecado é seu inimigo. Antes vocês lutavam sem esperança, agora lutam com a vitória garantida. Observem o verso 8. O verso 8 e 9, irmãos, vai nos mostrar a segunda lista. E essa segunda lista ela é diferente. A primeira tratava de pecados de desejo, como meditamos, que destroem a pessoa por dentro. Esta lista, irmãos, lista de pecados, trata de pecados de relacionamento, que destroem a comunidade ao redor. E aqui o movimento é inverso. Em vez de ir da superfície ao centro, Paulo parte de dentro até a superfície, ou seja, do coração para a boca. Primeiro pecado, a ira. Esse pecado, irmãos, é uma fornalha interna, né, em nosso coração. É o coração que ferve de raiva. Você pode até não explodir externamente, mas por dentro está queimando, guardando, acumulando ressentimento. Deixa eu descrever uma cena comum. O marido chega em casa, depois de um dia difícil no trabalho, o trânsito foi horrível, o chefe foi injusto, ele entra pela porta, né, já carregado.
A esposa pergunta uma coisa simples, e aí ele já responde atravessado. Ela reage, ele aumenta o tom, e 5 minutos depois estão brigando por causa da louça. Só que não é sobre a louça, percebe? É sobre a ira que ele trouxe no trabalho e descarregou no lar. Ou a mãe que passou o dia inteiro com as crianças esgotadas, sem ajuda, e quando o filho desobedece pela 10ª vez, ela explode, grita, coisas que depois ela se arrepende, inclusive, coisas que depois ela pede perdão, inclusive, e passa a noite sentindo culpa. A ira, irmãos, não precisa ser espetacular, né? Não precisa ser um quebra-barraco, como diz, para ser destrutiva, não, irmãos. Às vezes ela só fica ali, em fogo baixo, envenenando, dia após dia. O marido que há anos guarda ressentimentos da esposa e ela nem sabe o porquê. A esposa que não perdoou aquela palavra que ele disse em 2019, antes da pandemia. E toda discussão volta para o mesmo lugar, para aquela palavra, lá em 2019. O filho adulto que ainda carrega a mágoa dos pais, não consegue conversar sem que a temperatura suba. Paulo diz, despojai-vos. Paulo diz, tirem essa roupa. Ela não serve mais em quem ressuscitou com Cristo. Mas como se faz isso na prática? Primeiro, igreja, identifique a ira. Dê nome à sua ira. É por isso que eu bato tanto na tecla, irmãos, no momento da confissão, para você dar nome aos seus pecados, quando vai pedir perdão. Porque a gente é muito inclinado a dizer, Senhor, conhece os meus pecados, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. É que nem a pessoa que diz assim, eu tenho muitos defeitos. Aí a pessoa diz, me diga um defeito seu. Aí ela diz, eu tenho muitos. Eu digo, mas me diga um. Aí ela fica rodeando e não sabe dizer um. E no final, ela diz um elogio, né? Em tom de defeito. É porque eu sou muito teimoso. Aí eu fico, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. Eu sou muito teimoso até conseguir. Aí ela fala um elogio, como fosse um defeito. Ela não consegue dizer um defeito dela. A gente é muito tendencioso, irmãos, a não identificar de fato os defeitos, e nesse caso os pecados, e nesse caso a ira. Então, identifique a ira, dê nome à ira. Tem muita gente que nem percebe que está com raiva, acha que é estresse, que é cansaço. Tem um nome muito bonito para isso também, que é personalidade forte. Não, eu tenho uma personalidade, é porque eu tenho uma personalidade forte. Não, irmãos, é ira. E precisa ser tratado como tal. Segundo, não deixe o sol se pôr sobre ela. Paulo diz isso em Efésios. Resolva antes de dormir, peça perdão, converse, não deixe acumular. A ira acumulada, irmãos, vai virar amargura, e a amargura é um câncer espiritual que vai matar por dentro. Terceiro, lembre do perdão que você recebeu. Isso aqui, irmãos, é importante. Veja. Quando temos dificuldade em largar a raiva contra alguém, pense no quanto Deus largou a ira contra você. A cruz, irmãos, é onde a ira de Deus foi satisfeita. Cristo bebeu o cálice para que você não bebesse. Então, pense nisso. Se Deus te perdoou tanto, como você pode guardar a ira do seu irmão? Quando temos dificuldade de perdoar um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, isso revela que ainda não compreendemos o tamanho do perdão que nos foi dado. Não compreendemos a gravidade do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Não compreendemos o que de fato aconteceu na cruz, quando o próprio filho bebeu o cálice da ira do Pai, sentiu o filho as dores do inferno,
em nosso lugar, no lugar da igreja, as dores do inferno que está destinado a todo incrédulo que morre na incredulidade, Cristo sentiu na cruz, no lugar da sua igreja, no lugar daqueles que nele crê. A cruz é onde a ira de Deus foi satisfeita. E se Deus te perdoou tanto, como é possível você não perdoar? Nós ofendemos muito mais a Deus, já crentes, vou nem falar de quando nem éramos crentes, já crentes, ainda ofendemos muito mais a Deus do que qualquer pessoa nos ofendeu. Só que quando ofendemos a Deus, estamos ofendendo o Deus Santo, poderoso, amoroso, gracioso, misericordioso. E ainda assim Ele nos perdoa. Segundo, irmãos, pecado, a cólera. Indignação, cólera, depende da versão aí. Agora a fornalha, ela explode. Agora é a ira que transborda. A fúria que não se contém. É aquele destempero que faz a fala, que nos faz falar coisas que depois lamentamos, que nos faz fazer coisas que depois lamentamos. A diferença entre a ira e a indignação e a cólera é justamente a diferença entre o fogo controlado e o incêndio, irmãos. A ira é aquele carvão ali, em brasa. A cólera é a labareda, é o incêndio, é o fogo fora de controle. Vocês conhecem pessoas assim? Com certeza. Talvez você seja alguém assim. O tipo que explode com qualquer coisa. Que grita com o garçom porque o pedido atrasou. Que briga no trânsito. Que humilha o funcionário na frente de todo mundo. E depois justifica. Porque também tem uma justificação muito bonita para isso hoje em dia, né? É o meu temperamento. É que eu sou sanguíneo, né, que fala. Tem uma justificativa muito bonita hoje, né? Eu sou sangue quente, eu já nasci assim. Para as mulheres aí, né? Às vezes a justificativa é porque eu estou de TPM. Tem, é óbvio, as alterações hormonais, irmãos. Mas quando você peca, você pecou. A TPM não vai ser justificativa. O temperamento não é justificativa. Temperamento não é desculpa. Se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Inclusive o seu temperamento. Cólera, irmãos, não é personalidade, irmãos. É pecado. E pecado se confessa, se arrepende e se mortifica. E tem um detalhe que a gente esquece, irmãos. A cólera fere quem está perto, né? Você explode e depois se acalma. E aí para você passou. Mas para o seu filho que levou o grito, irmãos, não passou não. Ele vai lembrar por anos, né? Décadas talvez. Para sua esposa que foi humilhada, não passou não, irmãos. Cada explosão é uma rachadura nesse muro, né, da confiança. Despojai-vos significa assumir responsabilidades. Não culpar o outro. Não dizer, mas você que me fez perder a cabeça. Ninguém faz, irmãos, em última instância, você perder a cabeça. Você perde porque você escolhe perder a cabeça. Eu perco a cabeça porque eu escolho perder a cabeça. E você pode escolher diferente em Cristo Jesus. Terceiro, irmãos, pecado, a malícia. E aqui, irmãos, a gente está falando da intenção deliberada de fazer mal ao outro. Aqui não é só raiva. Aqui a gente está falando de maldade calculada mesmo. É querer que o outro sofra. Às vezes a malícia é óbvia, né? A pessoa que planeja vingança, que arma situações para prejudicar, aquelas coisas de novela. Mas às vezes é sutil, irmãos. Às vezes é sutil. É o pensamento de satisfação.
quando aquele desafeto, ele fracassa em algo, alguma coisa. É a alegria secreta quando aquele irmão que você tem dificuldade de relacionamento, vamos dizer assim, passa por dificuldade. Provérbios diz: não te alegres quando cair o teu inimigo. Não é nem amigo, não é nem irmão, é inimigo. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Por quê? Porque a alegria com o mal, irmãos, alheio, revela um coração que ainda não foi totalmente transformado, muitas vezes. Faz morrer a malícia, irmãos. Fazer morrer a malícia significa orar por quem você tem vontade. A vontade pecaminosa de ver o mal às vezes. Jesus mandou, qual o mandamento de Jesus? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é natural, irmãos. É sobrenatural mesmo. Só quem morreu com Cristo consegue isso aqui. Quarto, a maledicência, irmãos. Próximo pecado. Aqui a maldade chega à boca, né? É falar mal, é difamar, destruir a reputação do outro com palavras. E esse é um pecado que a igreja tolera demais. A igreja, ela não tolera pecados graves, né? Considerados graves, adultério, roubo. Mas a maledicência, isso a gente chama muitas vezes de desabafo. Também tem algumas desculpas boas, né? Pedido de oração, preocupação com o irmão. Vocês sabem como funciona. Irmão, eu preciso te contar uma coisa, mas é só para você orar por aquele irmão, pelaquela irmã. E aí despeja toda a fofoca, embrulhado em linguagem espiritual. Ou no almoço de domingo, quando se comenta sobre o fulano que não veio mais ao culto, sobre a situação do casamento de Cicrano, sobre as escolhas de Beltrano. Parece conversa inocente, irmãos, mas muitas vezes é assassinato de reputação. Tiago diz que a língua é um fogo, né? Título do livro que as irmãs têm lido no clube de leitura. Tiago vai dizer: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma palavra mal colocada pode destruir anos de amizade. Uma fofoca, irmãos, já dividiu muitas igrejas. Um comentário já arruinou muitos casamentos. Fazer morrer a maledicência significa fechar a boca, irmãos, literalmente. Quando vier a vontade de falar mal de alguém, engula. Mude de assunto. Saia do grupo de WhatsApp se for preciso. Se alguém vier falar mal de outro para você, não seja cúmplice. Diga: eu acho melhor que a gente não continue essa conversa, meu irmão e minha irmã. Quinto pecado dessa segunda lista: linguagem torpe. É a boca suja, irmãos. Palavras que envergonham, que degradam, que não deveriam sair da boca de quem foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sei que a nossa cultura relativizou, normalizou o palavrão. Está nos filmes, nas redes sociais, no dia a dia, mas Paulo diz: vocês não são mais dessa cultura. Vocês são de Cristo. E não é só palavrão, irmãos. O palavrão é muitas vezes fácil, né? De tirar da nossa vida. Mas é aquela piada de duplo sentido, que nem é você que fala, mas que você ri quando o seu colega de trabalho fala, para não ficar por fora do grupinho. É aquele humor que rebaixa, é aquela brincadeira irônica que humilha o próximo. Paulo diz em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. O critério é simples: essa palavra edifica ou destrói? Sexto, irmãos, pecado, a mentira. Não mintais uns aos outros. É a quebra de confiança.
A comunidade cristã, a igreja, é uma comunidade construída sobre a verdade, irmãos. Quando a mentira entra, irmãos, a confiança morre. E a mentira não é só a fraude espetacular, né? Mentira não é só, né, os casos de INSS, bancos masters da vida. É aquela meia verdade também, irmãos. É aquela omissão conveniente. É o exagero que distorce. É a imagem que você projeta nas redes sociais que não corresponde à realidade. É o marido que diz que está trabalhando até tarde, mas está em outro lugar. É a esposa que esconde as compras do marido. É o funcionário que falsifica o relatório. O estudante que cola na prova. É o vendedor que omite o defeito do produto. Mentira é mentira, irmãos. Seja grande ou seja pequena. E cada mentira cava um buraco, irmãos, na fundação dos nossos relacionamentos. Fazer morrer a mentira significa se comprometer com a verdade, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando custa. Significa dizer a verdade para o cônjuge, para o patrão, para o irmão. E significa ser verdadeiro sobre quem você é também. Não fingir espiritualidade que não tem, não projetar a imagem que não corresponde. Vejam essas duas listas, irmãos. Pecados e desejos que destroem a pessoa, imoralidade, impureza, paixão, desejo maligno, avareza. Pecados de relacionamento que destroem a comunidade, ira, cólera, malícia, maledicência, linguagem torpe, mentira. Essa é a radiografia, irmãos, do velho homem. Esse é o cadáver que ainda se mexe muitas vezes. E Paulo diz: matem, despojai-vos, executem a sentença. Mas aí vem a pergunta que vocês devem estar fazendo, ou que muitas vezes fazemos: agora, de onde é que eu vou tirar força para isso? De onde vem a força para isso? Porque se eu pudesse matar o pecado com o meu próprio esforço, eu já teria matado o seminarista Eric. Eu já tentei, eu já falhei, eu já prometi 1000 vezes. É exatamente isso que Paulo responde, irmãos, nessa segunda parte do texto, do verso 9 ainda, parte B, ao verso 11. Paulo acabou de listar 11 pecados que precisam morrer. E se ele parasse aqui, aonde lemos até agora, o texto seria desanimador, seria esmagador. A gente sairia daqui arrasado, pensando: como é que eu vou conseguir? Eu já tentei 1000 vezes. Eu já falei tantas vezes. Mas Paulo não para aqui, irmãos. Ele explica de onde vem a força para matar o pecado. E a resposta não é esforce-se mais. A resposta não é se esforce mais. A resposta é: entenda quem você já é. Entenda quem você já é. Veja, verso 9 ao 11 ainda. Verso 9 ainda, vamos ler do início do verso 9 ao 11. Não mentais uns aos outros. Agora vejam, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olhem o que Paulo faz aqui. Ele não diz: despivos do velho homem. Isso seria uma ordem, não é isso que ele faz. O que é que ele diz? Visto que vos despiste do velho homem, ou dependendo da sua linguagem, da sua versão aí bíblica, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Veja, irmãos, não é algo que vocês precisam fazer, percebe? É algo que já aconteceu. Quando vocês creram em Cristo, quando foram batizados, quando o Espírito Santo os regenerou, naquele momento vocês tiraram a roupa velha e vestiram a nova.
Foi como trocar o uniforme. Antes vocês vestiam o uniforme do velho homem. O quê? O uniforme de Adão, manchado de pecado, marcado pela morte. Agora vocês vestem o uniforme do novo homem. O uniforme de Cristo, limpo, novo, marcado pela vida. E é por isso que Paulo pode dizer, fazei morrer. Lá no início do verso 5. Não porque vocês têm força própria, não é isso. Mas porque vocês já mudaram de time, de lado. Vocês não estão tentando se tornar santos, irmãos. Não é isso, santos aqui, na linguagem bíblica, né? Separados do mundo e separados para Deus. E não na linguagem católica de perfeição. Vocês não estão tentando se tornar santos. Vocês já foram declarados santos, separados do mundo e separados para Deus. E agora estão vivendo à altura do que já são santos. Isso é crucial, irmãos. Se vocês não entenderem isso, se não entendermos isso, a vida cristã vai virar um fardo impossível. Mas quando entendemos isso, irmãos, tudo muda. Veja, verso 9: visto que vos despistes do velho homem com seus defeitos. Ou, dependendo da versão, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Quem é o velho homem? É tudo que vocês eram em Adão. É a natureza herdada da queda, é a identidade velha, escrava do pecado, inimiga de Deus, destinada à morte, destinada ao inferno. Quando? E aí Paulo diz, olha, vocês tiraram essa roupa. Essa roupa não pertence mais a vocês. E quando isso aconteceu? No momento da conversão. Quando vocês creram, algo aconteceu no tribunal do céu. Deus olhou para você naquele instante e disse, esse aí não é mais o que era. O velho homem morreu, nasceu um novo homem. E o que Deus declara, irmãos, é verdade. Mesmo quando a experiência ainda não alcançou isso plenamente. E isso explica esse paradoxo que vimos na introdução. O velho homem já morreu. Isso é declaração de Deus, irmãos. Mas os requisitos dele ainda se manifestam. Isso se trata da experiência nossa do dia a dia. A posição mudou, sim, mas a nossa condição, ela ainda está mudando. Deixa eu usar uma imagem. Imaginem um país que foi libertado de uma ditadura. E aí o ditador ele foi deposto. O novo governo assumiu. A guerra acabou. Mas ainda existem soldados do regime antigo, né, escondidos ali nas montanhas. Ainda existem focos de resistência. Ainda existe quem não aceitou que o mundo mudou, que o regime acabou. O que o novo governo faz? O novo governo, ele não vai negociar, ele não vai fingir que não existe, ele vai atrás e elimina aqueles bolsões de resistência. Mas veja, não é porque a guerra ainda está em aberto, percebe? Mas justamente porque a guerra já foi vencida. É isso que vocês e que a igreja, nós estamos fazendo quando mortificamos o pecado. Vocês não estão lutando para vencer. Vocês estão executando a vitória que já foi conquistada. O velho homem já foi despido. Agora vocês estão limpando os restos, a sujeira, as manchas. Muitos cristãos, irmãos, vivem derrotados, como se fossem derrotados, porque ainda não entenderam isso. Eles olham para a própria luta contra o pecado e pensam, eu sou um fracasso. Eu caio toda semana, eu nunca vou conseguir, talvez eu nem seja convertido de verdade. E o diabo adora esse pensamento, meu irmão e minha irmã. Ele sussurra de fato, olha, você não mudou. Você é o mesmo de sempre. Esse negócio aí de novo homem não funcionou para você. Mas isso é mentira, igreja. Se você está em Cristo, o velho homem morreu. Ponto. Não porque você sente que morreu. Não porque você vive perfeitamente. Mas porque Deus declarou que morreu.
E a luta que você enfrenta não é prova de que você ainda é velho, homem. Não, é o contrário, é prova de que você é novo. Porque o velho homem, ele não lutava contra o pecado. O velho homem amava o pecado. Se você está lutando é porque algo mudou. O novo homem está brigando contra os resquícios do antigo homem. Então, quando você cair, não fique no chão, achando que tudo acabou. Levante, confesse, peça perdão. E lembre, o velho homem foi despido. A queda não muda isso. A sua queda na caminhada cristã não muda isso. O que Deus fez não é desfeito pelos nossos tropeços. Agora observe o verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha o que Paulo diz sobre o novo homem. Ele não é estático, irmãos, ele se refaz, ele está sendo renovado, está em processo de transformação. Ou seja, vocês já vestiram o novo homem, isso é fato, isso aqui já aconteceu. Mas o novo homem ainda está sendo formado em vocês. Isso é processo, isso está acontecendo. É como um bebê, irmãos. Ele nasce completo? Ele nasce completo. Tem todos os órgãos, todos os membros. Via de regra, né? Sim, mas ainda precisa crescer, ainda precisa desenvolver, ainda precisa amadurecer. Irmãos, vocês nasceram de novo, completos em Cristo. Mas ainda estamos crescendo na semelhança dele. Olhem para onde o crescimento aponta, diz o texto, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Deus. Lá em Gênesis, o ser humano ele foi criado à imagem de Deus, mas a queda distorceu essa imagem, manchou essa imagem, desfigurou essa imagem, mas agora em Cristo a imagem está sendo restaurada. Dia após dia, escolha após escolha, luta após luta, vocês estão sendo moldados de volta ao projeto original. E isso acontece através do pleno conhecimento. Isso significa, irmãos, que a santificação, ela não é, primeiramente, uma questão de esforço. Ela, antes de tudo, é uma questão de foco. No sermão passado, eu falei sobre isso. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, fixar os olhos em Cristo. Agora fica claro por quê. Vocês não se tornam santos tentando ser santos. Vocês se tornam santos, nós se tornamos santos, olhando para aquele que é santo. É como bronzear, irmãos. Não sei a última vez que você foi na praia ou algo do tipo. Você não se bronzeia, você se bronzeia fazendo força? Não. Você se bronzeia ficando no sol. Simples assim. Ficando no sol. A transformação é efeito colateral do quê? Da exposição ao sol. Então, se vocês querem mortificar o pecado, não fiquem obcecados pelo pecado. Querem mortificar o pecado? Então fiquem obcecados por Cristo. Encham a mente com a palavra dEle. Passem tempo na presença dEle. Contemplem a beleza dEle. E o pecado vai perdendo espaço porque não tem como competir com Ele. Isso não significa, veja, que esforço é irrelevante. Paulo diz fazer e morrer. E isso aqui requer ação. O que eu estou dizendo e o que Paulo, na verdade, está ensinando é que o esforço não é a fonte dessa mudança. O esforço é a resposta à mudança que já aconteceu. Vocês não se esforçam para se tornarem novos. Vocês se esforçam porque já são novos. Agora, verso 11, para encerrar. Paulo termina essa sessão com uma declaração, irmãos. No novo homem, as distinções humanas perdem relevância. Veja,
grego e judeu, uma distinção étnica aqui. Circuncisão e incircuncisão, uma distinção religiosa. Bárbaro e cita, uma distinção cultural aqui. Os citas eram considerados os mais bárbaros dentre os bárbaros, o fundo do poço da incivilidade do mundo antigo. Escravo e livre, uma distinção social ali na época. Paulo está dizendo, nada disso importa mais. Nada dessas posições, de quem você era, importa mais. Não importa de onde você veio, não importa a sua formação, não importa seu status social, não importa a sua história, em Cristo você é nova criatura. E a nova criatura não é definida pelo passado, ela é definida por Cristo. Cristo, encerra o apóstolo esse versículo, é tudo em todos. Ele é tudo que importa. Ele é tudo que define. Ele é tudo que nos une. Isso aqui, irmãos, tem implicações práticas importantes. Implicações para a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Pense a resposta. Quem é você? Muita gente se define pelo passado. Eu sou aquele que fez tal coisa. Eu sou aquele que sofreu tal trauma. Eu sou aquele que veio de tal lugar. O passado vira uma prisão, uma etiqueta que as pessoas carregam para o resto da vida. Mas Paulo diz, em Cristo essas categorias caducaram. Você não é mais definido pelo que ele fez, você é definido pelo que Cristo fez. E isso é libertador, irmãos. A mulher que se prostituiu não é prostituta. Ela é filha do rei, lavada, perdoada, nova. O homem que foi viciado, ele não é o viciado. Ele é nova criatura, liberto, restaurado. O jovem que veio da família desestruturada não é o coitado. Ele é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O velho homem foi despido, você não é mais aquilo, o novo homem foi vestido, você é isso agora. Segundo, irmãos, isso traz implicações para a nossa comunidade. A igreja não pode ser divisões, não pode ter divisões do mundo, irmãos. No mundo, rico anda com rico, pobre anda com pobre, a pessoa culta, anda com a pessoa culta. Cada grupo no seu canto. Na igreja isso acabou. O médico senta ao lado do pedreiro, o empresário parte o pão com a empregada doméstica, o doutor adora ao Senhor junto com o analfabeto. Não porque fingimos, veja que as diferenças não existem, mas porque elas não definem mais quem somos. O que nos define é Cristo, e Ele é o mesmo para todos. Quando vocês olham para o irmão, o que é que vocês veem? A cor da pele? A conta bancária? O nível de instrução? Ou vem alguém pelo qual Cristo morreu? Em quem Cristo habita, a quem Cristo está transformando? Essa é a visão, irmãos, que destrói o preconceito, que destrói a divisão na igreja. Se Cristo é tudo em todos, eu não posso desprezar ninguém em quem Cristo habita. Olha o que é que Paulo fez nesse texto. Ele deu 11 pecados para mortificar. Agora, lembrem do soldado lá do início da mensagem. Lembrem daquele soldado. 29 anos lutando uma guerra que já tinha acabado. 29 anos escondido na selva. 29 anos vivendo como se o inimigo ainda estivesse no poder. Até que em 1974, ele enfim é convencido da verdade. Ele enfim entendeu que a guerra acabou. Irmãos,
o texto de hoje é essa ordem aqui oficial. Paulo está dizendo para vocês, a guerra acabou, igreja. O velho homem perdeu, não faz mais sentido viver como se ele ainda estivesse no poder. Vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês estão sendo renovados segundo a imagem do Criador. Agora a ordem é, vivam à altura disso. Essa semana, irmãos, quando o dia amanhecer, amanhã, durante essa semana, vocês serão tentados. Para alguns, a imoralidade vai bater a porta. Na tela do celular, na imaginação, no olhar. Para outros, a ira vai subir no trânsito, no trabalho, em casa. Para alguns, a língua vai querer soltar a fofoca, a mentira, a palavra torpe. E quando isso acontecer, você tem duas opções. Ou você cede, achando que não tem jeito, que vocês são assim mesmo, que nunca vão mudar. Ou vocês resistem, lembrando quem vocês são. Lembrando que o velho homem já foi despido e lembrando que vocês têm um novo Senhor agora. Essa é a voz do Evangelho, essa é a verdade que liberta. Quando a tentação vier, e ela vai vir em algum momento, fale em voz alta, se precisar, fale ao próprio coração, eu morri para isso, isso não é mais meu Senhor, eu pertenço a Cristo. Saiam de perto, desliguem a tela, fechem a boca, façam o que preciso for, porque vocês não estão tentando se tornar santos, vocês já são separados de Deus, e estão aprendendo a viver como tal. Vai ter queda, irmãos, vai ter tropeço, vai, mas a queda não é o fim. Queda é a ocasião de lembrar, irmãos, que a graça é maior do que o pecado. Então, levante, confesse, recebam perdão, voltem para a luta. O velho homem, ele pode dar trabalho, irmãos, mas ele já perdeu, e cada vez que vocês mortificam o pecado, vocês estão provando que ele perdeu. Eu quero terminar com uma pergunta para vocês levarem para casa. O que precisa morrer essa semana? O que precisa morrer? Não em geral é muito fácil. Especificamente, qual pecado está mais vivo na sua vida agora? É a impureza? É a ira? A língua solta, a avareza, a mentira? Dê nome ao pecado. E essa semana, declare guerra, meu irmão, contra o pecado. Não precisa ser sozinho. Chama um irmão, chama uma irmã para lutar com você. Não na sua força, mas na força de quem você já é em Cristo. Quando sair por essa porta hoje e deitar a sua cabeça no travesseiro para dormir, lembre, o velho homem foi despido, o novo foi vestido, Cristo é tudo em todos. Agora, ao sairmos por essas portas, vivam isso, vivam